Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 24 de agosto de 2025, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. A leitura diária de sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, foi assim intitulada Servindo aos Outros para Prevenir os Conflitos. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. O versículo escolhido para essa reflexão foi Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Meus amados, nesta lição temos vários ensinamentos, principalmente em relação à resolução de conflitos. Aprendemos que o conflito pode ser uma resultante do crescimento. Aprendemos também que ele pode apresentar diversas naturezas. No caso da igreja em Jerusalém, o conflito era de natureza cultural e social. Aprendemos também a importância de delegarmos tarefas para que não fiquemos sobrecarregados e a obra de Deus sofra e não se desenvolva. Também é possível constatar que devemos obedecer a critérios bem definidos na escolha de pessoas para exercer um ministério na igreja. Os primeiros homens a cuidar da questão sociocultural do início da igreja deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas o texto da leitura de hoje nos traz um alerta quanto à prevenção dos conflitos. É claro, não podemos evitar que eles aconteçam, mas podemos ter uma postura cristã que reduza sua incidência no meio do povo de Deus. No versículo lido, o apóstolo Paulo ensinou aos Gálatas a servir um ao outro pelo amor. A expressão uns aos outros nos transmite a ideia de reciprocidade. As igrejas da Galácia tiveram grande dificuldade de compreender a preciosidade da graça divina, o que se asseverou com a influência dos judaizantes, homens que queriam impor à igreja o retorno de práticas do judaísmo veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento. Por outro lado, corria-se o risco de caírem no antinomianismo, atitude contrária à observância de qualquer lei. Daí a exortação para não usar da liberdade para dar ocasião à carne, cujas obras foram descritas em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Espera-se que, no interior de cada cristão, seja gerado o fruto do Espírito, e a primeira parte dele é o amor. Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amar uns aos outros é a melhor forma de prevenir os conflitos. Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, Mateus capítulo 22, versículo 39. Também afirmou que somente seremos seus discípulos se nos amarmos uns aos outros, João capítulo 13, versículo 35. O amor é o vínculo da perfeição, Colossenses capítulo 3, versículo 14. E o amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. É o amor que nos leva a nos sujeitar uns aos outros, Efésios 5, 21, a perdoar uns aos outros, Efésios 4, 32, a suportar uns aos outros, Colossenses 3, 13, a admoestar uns aos outros, Hebreus capítulo 10, versículo 25, a preferir em honra uns aos outros, Romanos 12, 10, a consolar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4, 18, a edificar uns aos outros e exortar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11. Sirvamos, pois, uns aos outros, tendo como referência o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para servir e não para ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 45. Concluímos dizendo que, se devemos amar até os nossos inimigos, conforme palavras do Senhor Jesus em Mateus 5, 44, como, na condição de cristãos, temos dificuldade em amar e perdoar um irmão, visando prevenir o surgimento de conflitos na igreja, que o nosso amor seja o amor não fingido, Romanos capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios 6, 6. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.